Muito bem-vindo ao canal Linha do Crime. Eu me chamo Davi Maia e hoje você vai conhecer uma história que chocou o Brasil no ano de 2022. Uma filha de 11 anos mata brutalmente e cruelmente a sua mãe. Eu convido você a conhecer essa história juntamente comigo. Após o vídeo, nós teremos comentários de um psicólogo criminal sobre o comportamento dos envolvidos desse crime. Eu peço você que curta, compartilha e não deixe de se inscrever. E é muito importante o comentário. Isso nos motiva a todas as semanas criar novos conteúdos para você. Vila Velha, Espírito Santo, outubro de 2022. Uma menina de apenas 11 anos mata a facadas sua mãe de 38 anos. A menina planejou todo o ataque com seu namorado de 14 anos e ainda registrou suas intenções em seu diário, onde dizia: "Estou completamente apaixonada por um garoto. A gente namora, ele é muito lindo, amo muito ele e ele me ama muito. A gente vai até matar meus pais para ficarmos juntinhos." A garota e seu namorado atacaram a mãe com diversas facadas, que faleceu no local, e o padrasto da menina, que ficou ferido e teve que ser encaminhado para o hospital da cidade. No boletim de ocorrência, o padrasto relata que quando chegou do trabalho, viu pegadas de sangue pela casa. E quando tentava entender o que havia acontecido, foi acertado pelo namorado da enteada com um taco de beisebol. Os dois começaram a brigar. E os vizinhos, que ficaram alarmados e preocupados, chamaram o SAMU. O menino inicialmente culpou o padrasto de sua namorada, dizendo que ele viu ele esfaquear sua esposa. Mas, chegando ao hospital, ele assumiu a culpa, justificando que fez apenas porque queria ajudar a namorada, que sentia raiva da mãe e já havia planejado tudo sozinha. Ele foi apreendido depois de sua confissão e levado ao Centro de Integração de Atendimento Socioeducativo. Já a menina, quando questionada sobre o crime, preferiu ficar em silêncio. No dia seguinte ao ocorrido, ela foi ouvida na presença de um psicólogo e também do conselho. E então foi levada ao conselho tutelar e deverá ter a sua guarda entregue para algum familiar. Rômulo Carneiro, psicólogo criminal. Doutor Rômulo, que crime é esse? É um crime brutal, um crime muito violento. Envolvendo a criança, todo crime que envolve criança, ele choca. Quando o crime é cometido contra a criança, né, isso causa uma comoção. E o contrário também, quando é uma criança que comete um crime, especialmente quando é uma criança, especificamente que comete um crime contra seus pais, ou o pai ou a mãe, ou ambos, ele choca, ele choca. Então, é um crime bárbaro, é um crime que as pessoas procuram logo saber a motivação, é algo comum de todo crime, mas especialmente nesses casos, infantil, adolescente, procura-se saber qual é a motivação, o que foi que motivou, por quê, o que aconteceu, qual foi o laço ali que foi quebrado. Então, isso preocupa as pessoas. Também preocupa, assim como casos que nós escutamos de crianças que invadem colégios e como foi recentemente também aqui no Brasil, de um aluno de 13 anos que saiu, matou uma professora, feriu alguns colegas. Então, toda vida que há esse tipo de crime, assim, há as perguntas: como é que não se soube? Como é que se não percebeu isso? Há condições de se saber antecipadamente? Há como prevenir algum tipo de situação como essa? Então, são situações como essas que fazem a gente pensar, refletir e buscar alguma explicação contemporânea, algum estudo, e para tentar entender, para evitar que aconteça algo semelhante ou que vire isso uma rotina. Né? Geralmente a gente vê esse tipo de crime com pessoas mais velhas, dependentes químicos, pessoas que têm aí um problema com o álcool. Você, na sua profissão, você já pegou algum caso desse? Você já viu algum caso desse? Porque nós estamos falando de duas crianças que participaram
da cena do crime. Nós estamos falando de uma criança de 11 e de uma criança de 14. Você já teve alguma experiência parecido ou igual com essa que nós estamos falando? Essa forma de uma criança ou crianças matarem seus pais, não, nunca presenciei. Eu trabalho na perícia forense aqui do estado do Ceará, no departamento de homicídios, mas nunca me deparei ainda com uma situação como essa. E nem tenho nem conhecido agora recente, um caso aqui específico aqui, que tenha sido dessa natureza. Já vi o contrário, assim, a vítima ser um menor, a vítima ser um adolescente, mas não dessa forma. Dessa forma, nunca presenciei e confesso que fico também, porque como vou, nos casos onde eu já participei, sempre há ali um envolvimento com drogas, geralmente há um envolvimento ali com drogas, então a pessoa geralmente tem um envolvimento num círculo de relações ali sociais, onde tem o tráfico ali, tem umas facções, que é muito comum aqui, especialmente aqui no estado onde eu moro, aqui no Ceará. Então, esse envolvimento leva a consequências. Agora, a situação assim, onde há um histórico, então, realmente, nunca presenciei pessoalmente. Eu entendo. O que me impressiona é que houve toda uma preparação na cena do crime. Um posicionamento, qual o tipo de arma que seria utilizada. Existiu todo um planejamento. Por essa preocupação de montar, de arquitetar, de ligar, estou no quarto, vem no quarto tal, o cara já estava ali atrás da porta. Qual é o tipo de temperamento, a característica que você consegue encontrar dessas duas crianças? A gente pode se dizer que são duas crianças já com um quadro de... Existem características de serem psicopatas ou é muito cedo? Ou são crianças com problemas que não vai afetar no futuro? Como que o senhor vê isso? Taxar assim, né, a nomenclatura de psicopata agora é cedo, baseado nesse único caso, porque é apenas um caso. Nós estamos vendo aqui, a gente não sabe o histórico, se houve alguma coisa semelhante, algum outro comportamento agressivo, alguma outra ameaça anterior de ambos, tanto da criança, né, da menina de 11 como de 14. Então fica cedo, porque precisa ter um histórico para definir se e após uma avaliação psiquiátrica, psicológica, se realmente é um psicopata. Né? Precisa ter um histórico, ter alguma coisa para a gente se debater. Entretanto, esse caso aí de preparação, né, teve uma escrita no diário, né, foi escrito no diário a intenção, o horário que a mãe chegava, o horário, toda a armação, aquela articulação, realmente a gente pode perceber que há um desequilíbrio ali, uma falta de habilidade emocional de resolver o problema e essa definição do método ali, porque foi usada uma arma branca, né? Foi que a maioria dos homicídios, especificamente aqui no Brasil, a grande maioria são instrumentos domésticos, né? Armas brancas, um foice, um machado, mas sempre é desse tipo. São a maioria dos crimes cometidos assim. É uma característica. E outra característica que tem nos parricídios, segundo alguns estudos, é exatamente que após o cometimento da ação, pessoas que cometem esse parricídio, né, tanto jovens, adultos, como adolescentes, como nesse caso que nós estamos vendo aqui de crianças, há uma intenção, há um preparo, e quando ele é executado, pronto, ele fica ali. Não há um planejamento após, esconder o cadáver, tentar fazer alguma coisa para dissimular o que aconteceu. Não, simplesmente ele acontece e fica. Um caso específico desse que nós estávamos estudando, estamos vendo, foi o padrasto, quando ele chegou, que ele foi atacado, ele está dizendo que o padrasto tinha matado a mãe, e fez até um alvoroço aí na vizinhança e tal. Aí foi uma situação que eu não sei, né, não deu para entender na reportagem, né, faltou algumas informações, se foi planejado também o padrasto, ele apareceu lá e eles não estavam esperando, né? Porque eu acredito que havia talvez algum planejamento, mas não da forma que aconteceu, mas a mãe efetivamente mostra características sociopatas ali, né? Inicialmente, uma frieza, né?
Então, só mesmo uma avaliação com o tempo para saber que grau que se encontra essa pessoa, né? Essa criança, qual foi o modo como eles planejaram antes, o instrumento, se teve uma influência maior, né, do namorado de 14 anos, se ele foi o principal algoz ali, o que mentalizou, né, que planejou tudo, enfim, tem que tentar entender esse mecanismo dos dois, porque são duas pessoas em ambientes diferentes que se uniram, né, para fazer um ato. Então, há vários elementos históricos ali, né, dos dois lados, que a gente precisa elaborar com calma antes de cravar assim, uma opinião. Assim. Mas é cedo, realmente. O que me chamou bastante atenção é realmente com a frieza. A frieza porque eles tiveram a frieza de matar a segunda pessoa. Ou seja, o padrasto chega em casa normalmente, vê uma cadeira próximo à porta, nunca viu isso, a porta nunca fica aberta, ele entrou. Quando ele entra, automaticamente ele arrasta a cadeira para fechar a porta. A esposa já estava ao chão. Eles ouviram o barulho da cadeira e ele já tinha organizado de levar um taco de beisebol. Ou seja, ele já planejava matar ela com o próprio taco de beisebol. Depois se organizaram e pegaram uma faca. Mas o que me chama a atenção aí é a credibilidade que ela tinha para ele querer se disponibilizar para fazer o crime. Então, ele aí jamais imaginou que aos 14 anos já poderia ser detido. Então, pelo que eu vejo aí, é que ele é tão quanto mais perigoso do que ela. Por quê? Ela escreveu, chamou, mas não teve a coragem inicial de fazer o ato. Quem fez foi ele. Justamente porque uma criança de 14 anos já tem uma estatura um pouco mais elevada e um pouco mais de força. Então, ela fez aí o trabalho de levar a mãe ao local central e ele executar, aonde a execução iniciou pelas costas, muitas facadas nas costas, depois na cabeça. E a mãe correu para o outro quarto, aonde os jornalistas falam que a última facada foi a dela. Então a gente pode se analisar aí também que o garoto de 14 anos ele teve a maior participação no crime foi dele. Então, ele também, doutor. Então a gente nota também que ele tem essa frieza também. E lá no depoimento, eles não conseguiram unir, falar a mesma coisa. E aí foi que a prisão realmente foi decretada e viram que realmente não tinha sido o padrasto, que era o que eles queriam, né? Então, aí, pegando o que você falou, respondendo você bem, é que, se eu não me engano, né, eram poucos, né, agora eu não recordo exatamente, que eles tinham de relacionamento ali, pelo menos o que está escrito, eram poucos, e são crianças, né? Então, não 6 existe meses. uma madureza, um sentimento verdadeiro ali por ambos, mas era muito pouco tempo. Pois é, muito pouco tempo ali para ter essa cumplicidade. E ele realmente, como foi o principal autor ali das agressões que levaram à morte da mãe, e todo crime executado com arma branca ou com um pedaço de pau, ele demonstra uma crueldade, assim, um animalismo, assim, uma forma animal assim, da pessoa resolver o problema, a violência, assim, a modo como ela explora a violência, porque você tem um contato direto
com quem você está ofendendo, né? Tanto com a arma branca como com o pedaço de madeira, você está com agressão direta, você sente todo aquele impacto, e você continua, até concluir. Então, mostra realmente o lado ali, um pouco doentio ali, uma falta assim, de afeto, de paixão, que é preciso ser analisado com calma, que muito provavelmente, mas só uma abordagem ali mais personalizada, ali mais individualizada com cada um, vai saber se já houve algum histórico antes, né, de tipo de agressões assim, quer seja com pessoas, colegas ou familiares, apesar de, na reportagem, eu recordo de a família, né, dele, no caso, ter mencionado que ele era um garoto bom, um garoto da vizinhança, muito amigo e tal, não esperava, ou seja, o comportamento dele chocou os familiares dele, né, que observavam. Ela falou em um depoimento, ela falou no depoimento que tinha sido abusada pelo pai, né? Pelo pai. Pelo que a gente vê, em momento nenhum nas matérias foi citado o nome do pai, foi entrevistado o pai, não se sabe se ele está vivo, se está morto, se mora em outra cidade. A gente não tem nenhuma informação quanto a isso. Quais são as principais características que a gente pode ter essa precaução dentro de casa com os nossos filhos? As principais características. Qual é o comportamento para a gente ver, olha, o meu filho está com algum problema, o negócio não está correto. Quais são essas características? Uma das principais, assim, que se deve observar, e sempre é dito isso, né? É em qualquer caso, assim, os pais sempre têm que observar mudanças de comportamento. Mudanças. É necessário, antes eu vou falar uma coisa que vai servir para explicar melhor essa parte de observar. É necessário que os pais, primeiramente, eles tenham um contato íntimo com os filhos, assim, eles conheçam os filhos deles, né? Tenham uma linguagem aberta, assim, que seja um canal de afeto, de comunicação. Porque os pais, às vezes, estão com os filhos, né? Vivem dentro de casa, às vezes a família vive dentro de casa, mas são mundos separados. Elas só estão geograficamente no mesmo local, mas vivem desconexos, são universos diferentes e eles não se comunicam. Então, o que eu vou dizer agora, observe o comportamento do filho, se muda algum comportamento, se mudou o jeito de lidar com alguma situação. Se a pessoa, a criança, tem um diário, por exemplo, e uma coisa que é muito importante, que eu tenho acompanhado bastante, porque eu faço um estudo também a respeito do suicídio, comentários no YouTube, por exemplo, né, sobre algumas letras de música. Os comentários, tem o vídeo da música e tem os comentários. Eu leio os comentários. Os comentários mostram muito do que as pessoas são ali. Mostram o que elas estão sentindo. Porque às vezes a letra da música, a melodia, causa um sentimento, faz um retorno emocional ali, e a pessoa escreve. Social, principalmente o YouTube, os comentários, que eles comentam bastante às vezes. Né? E o comportamento de casa mesmo. Ficar dentro de casa por muito tempo, não querer fazer alguma coisa que fazia antes, e as amizades. No caso, o namorado aí, tem um relato desse caso, onde a mãe era contra, mas nunca mostrou o porquê, né? Infelizmente, a gente ficou sem saber exatamente o motivo que a mãe não queria, né, esse namoro, né? Não só pela idade, né? Enfim, são conjecturas aqui que a gente pode fazer, mas exatamente o que é que não gostava. Né? Então, é importante os pais perceberem algum detalhe e observar as amizades, que eu digo assim, não só o que o filho está fazendo, mas o que os amigos também fazem. Né? Veja como o trabalho é grande, é complexo. Você tem que stalkear praticamente o filho, stalkear os amigos, porque você vai fazer as ligações e tentar entender. Isso é uma forma rápida de você perceber a mudança. O realmente vai se expressar de alguma forma. A pessoa sempre se expressa de alguma forma, ou escrita, ou verbalmente, ela se expressa. Ela expressa o que está sentindo e as intenções. É muito sutil, mas as pessoas sempre expressam. Existe a linguagem corporal, existem as micro linguagens faciais, e existe a comunicação não verbal, que ela exprime de outra forma, né? Ou escrevendo, ou falando, ou mesmo no divertimento ali, que
que ela está procurando, sabe? São muitas informações sutis que às vezes os pais não conseguem identificar. Ok, ok. Muito bacana esse bate-papo, trazendo todo o seu conhecimento para a gente comentar um pouco sobre a característica dessas duas pessoas, duas crianças que participaram da cena do crime e, obviamente, o crime também que foi ceifada a vida da mãe dela. Então, quero agradecer a sua disponibilidade, quero agradecer a sua presença aqui. E eu peço a você que está assistindo esse vídeo, que você curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, que como esse vídeo vai vir vários outros com a participação do Dr. Rômulo aqui com a gente, trazendo aí esse feeling dele, esse comentário sobre os perfis das pessoas que cometem esses crimes. Eu quero agradecer, doutor Rômulo, a sua presença aqui comigo, tá bom? Eu agradeço o convite também. Pode contar comigo sempre. Então, pronto. Então, até o próximo vídeo.